Super Mundial de Clubes encerrado, enfim, encerra-se essa competição de meio de temporada para nós e de intertemporada para o futebol europeu. E temos o campeão definido, o Chelsea, primeiro campeão da história do Super Mundial de Clubes. E se a gente junta ali com as outras disputas de mundiais, é bicampeão mundial agora com essa conquista. Supera o PSG na final por 3-0, gols marcados por Cole Palmer duas vezes e João Pedro uma vez. Vamos falar um pouco, não somente da final, mas do campeonato como um todo. Bom, primeiro falar sobre como esse Chelsea foi subestimado durante o campeonato. Eu cheguei a gravar um vídeo falando sobre esse Chelsea, mas eu não cheguei a publicar porque eu pensei que pudesse cair mal, e sem falar que quando a gente fala uma coisa, mas o resultado não acontece, a gente vira alvo fácil de ataque, né? Naquele vídeo eu falava sobre o Chelsea ser uma equipe forte, uma equipe capaz de uma temporada cheia de superações, em que terminou bem colocado no campeonato inglês, em que foi longe, aliás, foi campeão da Conference League, apesar de ter iniciado a temporada com uma queda na Europa League, e que nas Copas Nacionais caiu em fases ali ainda embrionárias, né, na terceira fase das duas Copas, tanto Copa da Inglaterra como FA Cup, mas que chegava forte para essa fase final de Mundial e por tudo que vinha demonstrando nas partidas, nas vitórias que veio obtendo ali na fase decisiva, para mim era franco favorito para desempenhar bem, né? Mas aí do outro lado tinha um PSG que nas últimas 11 partidas, isso já desde o final da temporada passada, e considerando junto com essa disputa do Mundial, havia sido derrotado e, na verdade, dentre, claro, além da derrota, mas não havia vencido por pelo menos 2 gols de diferença em somente uma partida, que foi aquela contra o Botafogo. Mérito para Renato Paiva por aquela partida incrível que o time dele fez. Sei que o botafoguense não gosta muito dele por tudo que aconteceu e tal, mas definitivamente tem que dar as flores a ele, porque aquela partida ela foi histórica, vai ficar marcada na história do Mundial, do Botafogo e do futebol também, por que não? Mas assim, um PSG que vinha atropelando todo mundo e era favorito natural até. Inclusive, nas odds ali das casas de aposta, eu cheguei a ver algumas colocando o Chelsea com a odd 5 para vencer a partida. Tamanha a crença de que o PSG iria atropelar o Chelsea, como via fazendo com outros adversários por aí. Eu acho importante falar sobre o João Pedro, que é uma surpresa muito positiva para mim. Não que ele, assim, que o fato dele jogar muita bola não fosse conhecido, mas da forma que ele vem fazendo, decidindo jogos com muita facilidade, com muita tranquilidade, sem assim precisar de um tempo de adaptação e sem precisar de nada para poder performar, me surpreende muito positivamente. É o nome desse ataque do Chelsea que vinha sofrendo muito com o Nicholas Jackson, que o Lion Delap ainda não havia também engatado muito assim. O João Pedro não tem cerimônia, já chegou performando muito bem. Foram 2 gols contra o Fluminense na semifinal, 2 golaços inclusive, e agora um gol na decisão para poder sacramentar de vez essa titularidade, na minha opinião, que vai ser comprovada ou não contra o Leverkusen na próxima semana pela Supercopa da Europa. Né? A gente fica de olho para ver como é que vai ser a escolha do Enzo Maresca, mas eu acredito que o João Pedro vai ser esse cara. E falar do Cole Palmer, que foi muito criticado pela fase de grupos muito abaixo que fez, e correto que tenha sido criticado, ficou muito abaixo daquilo que a fama dele dá a entender, mas que na fase final se provou um cara extremamente decisivo. Foram 5 participações em gol em 4 partidas de mata-mata, participou ativamente de todas as partidas, a vitória contra o Benfica, a vitória contra o Palmeiras, a vitória contra o Fluminense e agora a vitória contra o PSG, 2 gols na decisão, e ficou inevitável que o prêmio do melhor jogador da competição fosse para ele. Não vi ninguém jogando mais bola que ele nesse torneio realmente. Talvez o John Arias fosse o cara da galera, assim, o craque da galera, mas por performance, por poder de decisão e tudo mais, fica muito difícil você não escolher o Cole Palmer como esse cara. E o PSG que definitivamente não tem por que ficar de cabeça baixa. Afinal de contas, mesmo que tenha sido derrotado na final, e uma coisa que não vinha acontecendo há muito tempo, que é perder por muitos gols de diferença, né, por 3 gols de diferença, fez uma campanha muito honesta, superou grandes adversários, conseguiu derrubar o gigante Real Madrid na semifinal, havia derrubado também nas oitavas de final o Inter Miami do Messi, então fez ali meio que uma redenção, né, aquele fantasma que havia ainda do Messi, aquele risco, né, do Messi surpreender e tudo mais. Nas quartas de final venceu o Bayern de Munique, que era uma máquina que vinha atropelando todo mundo, enfim. E eu acredito que chega para essa próxima temporada, né, com total capacidade de mostrar boas credenciais, né? Acho que de mostrar bom futebol. Esse elenco ele é muito forte, né? É um elenco muito capacitado. Esse trabalho que vem sendo feito aí pelo Luiz Henrique é realmente muito fora de série. E é impossível negar que chega como favorito para tudo na próxima temporada. Mais uma vez favorito para a Champions League. E também, é claro, favorito para a disputa de outras competições. Claro, o campeonato francês acho que ficou pequeno, né?
mas, né, é um campeonato nacional, é importante vencer. Para a Supercopa da Europa, né, que vai ser contra o Tottenham na próxima semana. Corrigindo a minha informação, eu falei do Chelsea Leverkusen, na verdade vai ser um amistoso. O Chelsea vai fazer uma série de amistosos contra o Leverkusen e também contra o Milan, para se preparar para o início da temporada, que está marcado para o dia 17 de agosto, contra o Crystal Palace, pela estreia da Premier League. E vai ser interessante ver essas equipes nessa temporada, porque vai ser a primeira vez em muito tempo que a gente vai ver as equipes tendo tido uma pré-temporada constante, né? Não chegou a ter um período assim longo de pausa do final do campeonato passado para o início dessa disputa de Mundial. Então a gente vai ver meio que eles no tranco já. Não vai ter aquela coisa de pegar no tranco, sabe? O Chelsea vai chegar muito forte contra o Leverkusen, contra o Milan, que não estavam no Mundial. Assim como o PSG vai chegar muito forte contra o Tottenham, que estava paralisado desde o fim da temporada. E vai ser importante até mesmo para o segmento da temporada também nacional, para as duas equipes, que ambicionam coisas grandes, são desafios diferentes. O PSG, por se manter no topo, afinal vem da tríplice coroa. Já o Chelsea, de fazer bonito no retorno ao topo, né? Vai meio que pular etapas, né? Porque estava na terceira divisão da Europa na temporada passada e agora voltou de vez para a primeira. Pulou a segunda, né? Que seria a Europa League ali. E vai ter que tentar se provar nessa primeira divisão europeia mais uma vez. E pra gente fechar, cara, é importante a gente trazer alguns recados conclusivos sobre essa disputa de Mundial. O primeiro que eu consigo observar cristalinamente, tem muita coisa que do esporte estadunidense, né, da NBA, da NFL, da Major League Baseball, que não funcionam no futebol, porque o futebol ele é um esporte em que o torcedor, o espectador valoriza muito a genuidade do processo, do espetáculo, enfim, da transmissão. Então você colocar, por exemplo, os jogadores para entrarem ali com uma musiquinha de fundo, uma apresentação ali do locutor e tal, isso não pega legal. Eu acho que é uma coisa que poderia ser revista, eu espero que não mantenham. Segundo ponto, esse critério de suspensão é um campeonato de tiro curto, assim como é a Copa do Mundo também, é claro. Só que diferente da Copa do Mundo, a gente está falando de um torneio que está inserido num contexto muito maior, que é o das temporadas de clubes, né? Então eu acho que vale considerar essa questão da suspensão um pouco melhor. Talvez aumentar o número de cartões necessários, ou então, a cada nova fase, resetar essa quantidade ali. Enfim, eu não sei, cara. Tem como pensar melhor isso, porque atrapalha muito, né? E porque também, é claro, vão ter times que sabem que não vão ter tanta chance jogando na bola, né? Então vão tentar uma tática mais, entre aspas, retranqueira, e vão se favorecer disso. É um regulamento que favorece aqueles que tiverem abdicando-se de jogar, vamos dizer assim. E mais importante, achar soluções criativas para que os calendários do mundo todo estejam mais saudáveis para essa disputa de Mundial, até porque vão ser de 4 em 4 anos. Então, assim, definitivamente, vai ter uma temporada em cada 3 anos em que os calendários vão estar insuportáveis. Na verdade, 2 temporadas a cada 4 anos, porque temos a Copa do Mundo também que afeta grosseiramente a disputa dos campeonatos nacionais e internacionais, sendo que também temos a Eurocopa, temos a Copa América e de vez em quando alguma outra coisa também. Então é importante achar maneiras criativas de deixar esses calendários mais saudáveis, talvez com imposições um pouco mais firmes, mais assertivas para as federações locais, porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é intragável a disputa do futebol brasileiro para o jogador. São jogos a cada 3 dias. Eu sei que tem uma galera que vai muito pela tese de, pô, o cara ganha muito, o cara tem que se ferrar mesmo e tal. Enfim, eu consigo entender de onde isso vem, mas eu não acho justo, inclusive pra gente, porque a gente vê um espetáculo pior do que poderia ver. Eu acho que dá pra melhorar muito tudo isso. O aspecto da transmissão, eu vi muita gente criticando a Cazé TV pela transmissão um pouco mais, posso dizer, irreverente, brincalhona. Bom, eu não sou dos maiores fãs também, mas eu acho que tá incluso assim no pacote democratização da transmissão, né? Você vai ter que ter uma linguagem que seja mais abrangente. Não adianta você colocar um canal no YouTube ali, como é o Cazé TV, a transmissão gratuita para todo mundo ver, e você colocar alguém para falar de forma formal. Você colocar, por exemplo, um Diego Ribas para comentar. E nada contra o Diego, tô falando o seguinte, não vai funcionar. Vai ter crítica pro Diego, a galera vai falar assim, esse Diego aqui, ó, fala bonito pra caramba, mas ninguém entende nada. Então, eu acho que esse cara que fala um pouco mais coloquial, ele consegue trazer um sentimento maior de pertencimento pro telespectador. De novo, eu pessoalmente não gosto de consumir esse tipo de coisa. Eu prefiro ver a transmissão um pouco mais técnica, natural que assim seja, porque eu sou jornalista, graduando em jornalismo, no caso, e eu naturalmente vou querer aquilo que faça mais sentido ao que eu acredite ser, o que eu queira fazer na minha carreira e tudo mais. Só que aceitar que isso daí é bom também pro telespectador. E claro, cara, desculpa, reclamar da Cazé TV em qualquer aspecto que não seja, sei lá, deturpação do espetáculo, qualquer coisa assim,
Para mim, é sem sentido. Eles estão dando uma transmissão gratuita para você de um campeonato mundial. Você teria que estar se dobrando em 15 para poder ter a assinatura da Globo ou qualquer outra coisa na sua casa para poder acompanhar esse confronto. E mesmo assim, você estaria sujeito àquilo que a Globo quer mostrar. A Cazé TV, na minha opinião, faz uma cobertura muito mais ampla. E, vou ser bem honesto, em algumas escolhas ali de elenco para transmissões, a Cazé TV foi melhor do que a Globo, tá? É porque a gente coloca a Globo como referência, tá? Mas, por exemplo, a transmissão da final do Mundial teve MC Daniel como convidado. A transmissão da Cazé TV no Mundial, na final do Mundial, teve Ronaldo e Romário como convidados. Desculpa, quem que você vai preferir assistir comentando o jogo? Então, eu acho que esse é o ponto. E não menos importante, cara, sobre a força dos times brasileiros, eu já bati nessa tecla nas redes sociais, mas é importante trazer isso pra cá também. As equipes brasileiras saem de cabeça erguida desse Mundial por terem feito uma performance muito boa. Assim, não diria que é surpreendente, cara. A gente sabe que o futebol brasileiro produz ativos muito bons, né? Tem equipes individualmente falando muito boas, mas coletivamente ficavam um pouco atrás da Europa, pelo menos era a visão que se tinha. E a gente viu que na verdade não é para tanto. Na verdade, as equipes europeias, apesar de terem, claro, uma estrutura de CT e tal infinitamente melhor, no que tange a fazer futebol, elas não ficam tão à frente assim. É óbvio que eu não estou dizendo que todas as equipes do Brasil vão bater de frente com o Real Madrid da vida, por exemplo. A gente sabe que quando o Real Madrid pegar no tranco, porque por enquanto ainda está se adaptando, né, com o Xabi Alonso e tal, dificilmente vai ser parado. Como esse PSG também não tomaria conhecimento de 99% dos jogos que fizesse contra equipes brasileiras. Mas que em contextos específicos o Brasil consegue chegar lá. Então é de novo aquela reafirmação do recado de que o futebol é a arte do imponderável. É aquele convite ao torcedor a não desacreditar do seu time. Por mais que a situação não esteja boa, isso vale para qualquer contexto. Não desacredita do seu time. Continua torcendo, continua vibrando, que pode surpreender. E claro, tudo com força de vontade tá possível de ser alcançado, né? E aí é o ponto que eu, como torcedor, eu sou vascaíno, falo muito, pode faltar qualquer coisa, menos a força de vontade. A força de vontade eu acho que é o mais importante para qualquer equipe competitiva de qualquer esporte, de qualquer contexto, ou qualquer competidor individual que seja. Você querer aquilo ali vai fazer você estar muito perto de conseguir. Mesmo que você não tenha a técnica ou talvez as características, as credenciais ali necessárias, mas o fato de você querer definitivamente te aproxima muito daquilo ali. E, bom, para fechar, eu já tinha falado que ia ser a última, mas acho que é importante também um último destaque. O John Arias dificilmente fica no Fluminense, né? Teve essa proposta do Wolverhampton, teve também outras propostas, teve futebol turco, teve bastante coisa assim. Dificilmente ele fica no Fluminense. A bola que ele jogou nesse Mundial é para bater palma mesmo, jogou muita bola. Eu tinha feito um vídeo sobre o Arias, mas eu achei que já tinha perdido um pouco o timing, enfim. Depois a gente pincela melhor sobre esse tema, caso a coisa de fato vá à frente. Bom, fico por aqui, obrigado por sua audiência. Sempre a recomendação do like, da inscrição, porque me ajudam muito. E, claro, sugira temas aqui no comentário desse vídeo para que eu possa trabalhar eles aqui daqui para frente e criar esse debate aqui com vocês. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. E eu fico por aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima.